Só complementando o que o Otávio falou antes, para quem não chegou, nós somos sexólogos, trabalhamos com Tantra, né? E a nossa pegada em sexologia ela é um pouquinho diferente do que o povo está acostumado, porque a gente trabalha com educação sexual somática, que é o foco no corpo, né? O Hum, foco no prazer e não na dor. Que normalmente quando você vai a um sexólogo, é, enfim, buscar uma terapia, encontrar a solução de algum problema. Eles normalmente são psicólogos ou são terapeutas sexuais, né? E o foco deles é sempre na dor e o nosso é no prazer. É como se a gente fizesse, é como se a gente fizesse, não, a gente faz uma espécie de, falando de forma muito rasa, só para ficar bem palatável para vocês, um mapeamento do prazer no corpo do cliente, para que ele hum. registre aquele sentimento de prazer, aquela delícia e guarde esse sentimento para ele. Diferente de você lá, sei lá quantas sessões, 1000 sessões, ficar só focando na dor, na dor, na dor, na dor, na dor, no problema, no problema. E o nosso trabalho é mais ou menos rápido. Em relação ao Tantra, é o que eu falo. Tudo que você ouve falar, lê sobre Tantra, tá certo. E tá errado também. Porque ninguém tem certeza de nada, né? Então é um negócio meio obscuro. E aí hoje eu tenho convidado, né? Vocês que acompanham aí, eu sempre estou chamando gente para fazer live comigo nessa quarentena, então eu decidi que só vou chamar uma galera top. E hoje eu convidei meu amigo Otávio para contar para gente como é que o Tantra mudou a vida dele, o que que o Tantra, educação sexual somática, enfim, como é que foi essa transformação dele, né? E o que que a gente pode extrair disso e passar para vocês também, para que a vida de vocês melhore, tá? Porque, só complementando, o que acontece? Claro que não é o caso de todo mundo, óbvio. Mas muitas pessoas, como ele, como eu, acabam mudando tanto a vida depois que passam por uma terapia que a gente vira terapeuta, né? Pois é, Então, pois é. é com você, Galvão. Opa, quase derrubei aqui o negócio. Não, então, realmente a minha história com o Tantra começou em 2012, quando eu participei de um curso de massagem em grupo. E foi uma experiência muito assim transformadora na minha vida. Porque para quem nunca participou em curso de massagem em grupo, como é que funciona? As pessoas vão se inscrevendo, geralmente o organizador vai separando se é um curso, digamos, para heterossexuais. Geralmente eles colocam a mesma quantidade de homens e de mulheres, né, para ter as paridades. E quando é para homoafetivos, daí ou é só homens ou só mulheres. Então, o que acontece? Eu cheguei lá em Curitiba, né, para fazer esse curso e eu tava morrendo de medo, porque eu tava achando, meu Deus do céu, eu vou chegar aqui, vou cair numa suruba, não é o que eu tô querendo, não é o que eu tô buscando, eu tô querendo me conhecer. E daí eu cheguei já na sexta-feira e fui conversar com a pessoa que estava conduzindo o curso. Daí a pessoa, não, calma, fica tranquilo, me explicou como é que ia funcionar, daí eu já fui mais tranquilo. Daí fui pro hotel lá em Curitiba e no sábado de manhã voltei pro curso. E fui o primeiro a chegar, de tão nervoso que eu tava lá. E daí foram chegando os outros participantes, eram 4 homens e 4 mulheres. Daí a gente fez aquele círculo e cada um meio que foi se apresentando, falando um pouco de si. E eu, quando chegou a minha vez, eu falei: olha, pessoal, eu vou ser bem sincero, eu tô aqui realmente para me curar, para cuidar de mim, estou num processo interno e eu quero me trabalhar. E o que acontece? Na parte da manhã foi a vez dos homens fazerem a massagem nas mulheres, e só de fazer a massagem eu vi, nossa, mas que coisa natural, que coisa fluida, sabe? Não sei o que que eu tinha feito na minha cabeça, que eu achava que era um bicho de 7 cabeças, e foi muito fluido. Daí, na parte da tarde, foi a vez dos homens receberem, que eu fui receber pela primeira vez, eu chorei a minha massagem inteira. Ai, que Até lindo! assustei, até assustei todo mundo do curso, que a maioria foi lá porque, eu quero levar minha parceira nas alturas, eu quero deixar o meu parceiro louco, e eu fui com o objetivo de cura mesmo. E eu chorei a massagem inteira. Daí depois encerrou o sábado, voltei pro hotel, fiquei muito mexido. No domingo a gente teve mais 2 trocas, né, de fazer e de receber. E eu sei que foi um processo assim muito transformador. Eu vejo que parece que eu era uma pessoa antes e uma pessoa depois desse final de semana, assim, porque mexeu muito profundo.
E depois disso, daí fui fazer, querer aprender mais, daí fui fazer a capacitação para terapeutas, e daí só estudando e fazendo cursos e tudo mais. Exatamente. Isso é muito comum, gente. É muito mais comum do que a gente pensa. Porque, lamentavelmente, quando a gente fala em Tantra, o pessoal automaticamente registra na mente putaria, ou massagem, ou sexo. E não é. O Tantra é muito mais que isso. Tanto ao treinamento de casais, quanto a própria massagem, são partes do processo que a gente tem hoje no Ocidente, que são maravilhosos, nem de longe eu vou desmerecer. Mas a base do Tantra, a ideia do que a gente quer, né, do que os terapeutas querem passar, é exatamente esse processo interno, essa cura, essa autocura, porque na verdade somos facilitadores desse processo, né? A gente não vai curar ninguém. Então, Sim. é um processo que envolve muito amor, muita delicadeza, muita tranquilidade. Por isso que às vezes eu fico meio zangada quando as pessoas dizem, não, mas aí tem finalização, e aí a gente vai transar. Eu falei, pô, pessoa, a ideia não é essa. Se eu transar com você, não é moralismo, mas se eu transar com você, eu vou detonar você inteiro, eu vou estragar você. Se você tinha um problema, você vai sair daqui com dois. Entendeu? E aí, Sim. né, o que a gente quer passar é exatamente essa transformação. Porque, cara, pensa, quantos homens. Ok, o Otávio é uma exceção, assim como o Alvinho, que estava aqui outro dia, é uma exceção. Mas pensem comigo, quantos homens se dão a liberdade de simplesmente chorar porque estão recebendo um toque amoroso? E talvez nem tenha sido tão amoroso assim, não sei, né? Certamente foi, mas a gente nunca vai saber a intenção da pessoa. Você sabe a sua, o que você fez, né? Mas quando a gente Sim. recebe, a gente não tem a certeza completa. E aí você chorou porque você estava se libertando, você estava desaguando a sua mágoa. Isso é maravilhoso. E os homens não têm ideia do quanto que isso pode ser maravilhoso, do quanto que isso é transformador, do quanto que isso é bom. Homens e mulheres, né, no geral, infelizmente. E aí eu quis muito trazer o Otávio aqui para contar. Aí, Otávio, fala mais pra gente do teu caminho, da tua saga. Tá. Nossa, gente não sabia disso tudo, né? Só de algumas Sim, partes. sim. Então, e o que eu vejo é o seguinte, assim, que eu na minha vida nunca tive, digamos, esse basicão que a maioria das pessoas está acostumada. Porque a minha primeira vez, digamos, já foi com todo esse conhecimento do Tantra. E para mim, hoje, o que que eu vejo? Quando eu vou para uma relação com a minha parceira e tudo mais, o que eu busco não é, digamos, ter uma ejaculação, um orgasmo, dar uma gozadinha. O que eu quero é êxtase. Porque uma vez que a gente acessa esses estados de transformação que parece que você não tem como explicar, é uma coisa que realmente é só a pessoa vivenciando para poder explicar, Só. mas que você sente o seu corpo inteiro vibrando, o seu corpo inteiro energizado, o êxtase, prazer, aquilo parece que não tem fim. Daí você, digamos, uau, eu quero isso sempre. E assim, claro que não é sempre que a gente consegue alcançar esses estados. Mas quando a gente está aberto, assim, na maioria das minhas relações, eu consegui acessar esses estados. Mas assim, é aquela coisa, precisa da abertura, da entrega, da confiança, tem que ter realmente essa conexão. Por isso, por exemplo, para mim, essa questão, digamos, de um sexo casual nunca me interessou porque para mim eu preciso dessa conexão para realmente poder ter essa entrega aí alcançar esses estados. Porque se eu tiver com uma pessoa que, vamos dizer, acabei de conhecer, eu ainda não confio nessa pessoa, eu ainda tenho um pouco de receio, eu estou fechado, estou protegido, e a experiência acaba não acontecendo daí. Gente, pra vocês terem ideia, olha só, o Tantra não é uma religião, não tem uma doutrina, não tem livro sagrado, não tem escritura, não tem nada, tá? Eu e o Otávio não combinamos absolutamente o que íamos conversar aqui, e ele falou exatamente o que eu falo para vocês o tempo todo. Que a gente não. Até porque o Sexological Bodywork ele muda muito a nossa mentalidade em relação a sexo, tá? O Tantra ele tem uma visão romanceada. Mas depois que você passa pelo Tantra, é muito difícil, não vou dizer impossível, mas é muito difícil você simplesmente ter o sexo pelo sexo. Né? Eu falo sempre, gente, eu não estou condenando quem vai ali para suruba, transa com 25, acaba não sei nem o nome da pessoa, acordei, não lembro quem é. Ok,
dentro do consentimento, tá tudo bonito, tá tudo legal. Mas quando você experimenta a conexão e o êxtase, aí você fala, pô, eu não quero menos que isso. Entendeu? Eu não quero menos que isso. Ah, uma transadinha para dar uma transadinha. Ah, pô, eu fico comigo mesmo, eu transo comigo, me masturbo, tá tudo certo. Né? Porque o estado, gente, a palavra, a expressão acho que é mais ou menos essa, embora seja lugar comum, é um estado de expansão de consciência, não é só alteração. Você pode tomar um monte de cachaça e ficar alterado. Até aí, morreu Neves. É como se a tua mente abrisse, é como se o teu coração abrisse. Exatamente, tem um comentário, dá acesso ao mundo desconhecido. É isso aí. E esse mundo desconhecido, ele pode vir através da sensação do orgasmo, através da meditação ativa, através dos exercícios de respiração, né? E através até mesmo de uma relação sexual com seu parceiro, sua parceira, né? Então, não é da gente ficar fechada, não, só vou conseguir se for assim ou se for assado. Cada um tem o seu jeito, cada um tem o seu momento. O legal é a gente buscar. E, sobretudo, porque o Tantra fala, né? Gente, é lugar comum que as filosofias e as religiões falem isso, mas eu vou ser obrigada a repetir. Somos um templo do sagrado. Não importa qual nome você dê para sua divindade, se você acredita em uma, mas o teu corpo é um templo. Então, quando você não respeita o teu templo, você está dando abertura ao outro que também não te respeite. Né? E aí imagina, né? Por isso que os relacionamentos são complexos, né? Falta respeito, falta conexão, falta carinho, falta amor. E o amor não é só estar apaixonado, gente. A gente não precisa estar apaixonadíssimo por alguém, vou casar com fulano, porque não. O amor é uma palavra que hoje em dia ela é muito mal empregada, né? Porque aí você fala assim, tipo, eu amo o Otávio. Aí se ele não fosse meu amigo, ele ia pensar, né? Uma pessoa que não tem nada a ver com esse universo. Ih, tá afim de dar pra mim, né? E aí, vou pegar, vou comer, né? É isso que a galera pensa. Quando fala eu amo, já pensa nisso, né? E aí, cara, a ideia não é essa, porque o sentimento é amor. Pô, eu amo o Otávio, eu não quero transar com ele. Eu amo a minha filha, eu amo meus gatos, eu amo, sei lá, minha vizinha, né? Os meus amigos, mas nem todo mundo, nem todo amor, ele tem essa conotação sexual, né? E aí as pessoas confundem muito. Você vai falar para alguém assim, nossa, eu te aprecio. Eu te aprecio? Pô, te amo, né? Porque aquela coisa assim do eu gosto de você, ela funciona, mas na minha opinião, na minha visão, quando eu falo assim, eu gosto tanto de fulana, da fulana, dá uma sensação assim de coisa pobre, sabe? Aquela coisa assim que você tá falando por falar, é que nem quando você diz, é bonitinho. Bonitinho porque você não quer dizer que é feio. Você não vai falar, pô, é horrível. Você vai falar, bonitinho, tá passável. Eu gosto. Porque quando você realmente gosta, você fala, pô, eu adoro, eu amo. Você põe intensidade, né? Até quando a gente detesta, você não fala assim, por exemplo, você é indiferente. Você gosta de, sei lá, quindim? Gosto. Né? Agora, quando você fala, porra, eu adoro quindim, eu amo quindim, né? Você põe aquele sentimento nas suas palavras. E aí o amor virou uma coisa lugar comum. Virou um eu te amo, significa eu quero te comer, eu quero dar para você, eu quero, sei lá. É Sim, muito o que eu triste acabo isso. percebendo muito, né, na relação depois que você tem todo esse conhecimento e passou por essa experiência realmente do Tantra, é que quando você está ali, existe realmente uma troca, é um ajudando o outro, e você sai dessa relação com o corpo completamente carregado, energizado, com vitalidade, parece que cada célula formigando, vibrando. E muitas vezes as pessoas saem de algumas relações em que elas se sentem sugadas, elas não se sentem energizadas, preenchidas. E o que eu percebo, por exemplo, na minha vida pessoal, várias vezes, às vezes, depois de ter uma relação, eu tinha vontade de, nossa, vamos fazer alguma coisa, vamos sair para caminhar ali no lago, vamos correr, vamos fazer alguma coisa, porque o corpo estava com tanta energia que o que eu faço com isso aqui? Com essa vitalidade Exatamente. toda. Daí precisava, às vezes, deixa eu ir lá no lago, colocar o pezinho na grama, sentar um pouquinho, para dar uma equilibrada, porque você sente muita vitalidade mesmo.
Sim, com Quando a gente certeza. começa realmente a acessar essa fonte de energia criadora e realmente expandir, circulá-la pelo nosso corpo, é impressionante. A pessoa pode usar isso depois no trabalho, nos relacionamentos, na comunicação, na espiritualidade, né, na conexão da própria pessoa com o divino. É incrível. É tudo, gente, é tudo. E aí, quando não tem isso, é exatamente o que o Otávio falou. Você acaba, até mesmo quando o sexo é bom, gente. Um exemplo muito, muito básico, né? Conheceu o fulano, a fulana lá na balada e tal, pô, bonito, gostoso, né? Se atraiu pela pessoa, foi e transou. Ah, pô, legal, a transa foi boa, mas depois você fica assim, tô me sentindo estranho, tá estranha, né? Parece que eu tô, em vez de ser nutrido, eu fui esvaziado, Hum, né? Você hum, fica assim, dá uma sensação de vazio, de falta de pertencimento, e não significa que a pessoa tenha sido má ou intencionalmente tenha te sugado energia, simplesmente faltou a conexão. Foi pura e simplesmente a carne, né? Foi hum. só a carne. É, pois é, até a minha produtora tá mandando uma carinha zangada para mim, eu não sei por quê. Fala de novo, porque seja lá o que for que aconteceu, eu perdi. Ah, tá bom. Como funciona na prática a sessão de massagem tântrica? Estão perguntando. Ah, I'm sorry. Perdão. A gente se empolgou tanto no papo aqui, né? Conta, Otávio, como é que funciona a sua sessão? Depois eu conto a mim, embora deva ser muito parecido. Não, então, já que a gente está falando desse tema masculino, né? O que eu percebo é o seguinte, que assim, os homens que buscam assim esse trabalho, principalmente, é, tem assim, eu percebo três grupos principais. O primeiro grupo são pessoas que têm alguma questão de disfunção sexual, então vêm para o Tantra porque estão com alguma questão, por exemplo, de ejaculação precoce, disfunção erétil, às vezes uma falta de desejo. Então, seria o primeiro grupo. O segundo grupo são homens que têm alguma história traumática em relação à sexualidade. Às vezes tiveram uma educação muito repressora, tudo era pecado, muita culpa, vergonha, ou então que passaram por situação de abuso sexual, né, e vêm para trabalhar essas questões. E o terceiro grupo que eu percebo são pessoas que vêm para eu tenho prazer, tenho orgasmo, tenho uma vida sexual satisfatória, mas eu sinto que tem mais coisa aí que eu não estou sabendo utilizar. Tem um potencial no meu corpo que parece que eu não estou sabendo utilizar. Então a pessoa vem para esse trabalho de desenvolvimento sensorial. Então, na anamnese, né, que é essa conversa inicial que a gente faz com a pessoa, daí a gente pergunta, tá, qual que é o seu objetivo aqui? Qual que é a sua intenção? E a pessoa vai falar isso. E dependendo da intenção que a pessoa trouxe, daí nós, como Sexological Bodyworks, né, como educadores sexuais somáticos, a gente tem várias ferramentas na manga. Então, olha, para esse objetivo que você tem, olha, tem essa ferramenta nós podemos estar fazendo isso na sessão. Por exemplo, uma das coisas que é muito trabalhada no Sexological Bodywork é a questão do auto-toque erótico amoroso, né? A yoga orgástica, a masturbação. E tem uma prática que pode ser feita no atendimento, que é o coaching de masturbação. Geralmente eu uso muito essa prática se a pessoa me traz uma questão de eu fui pego me masturbando quando era adolescente, levei uma surra e agora eu fiquei com uma questão. E nessa prática a pessoa vai estar se tocando e nós, como terapeutas, vamos estar simplesmente dando suporte para aquela pessoa. Ali ao lado, observando, dando assim, testemunhando a pessoa dar prazer a si mesma. E essa prática é muito transformadora. Às vezes a pessoa sai dessa prática e aquela culpa, aquela vergonha que ela tinha evapora, assim, é impressionante. Então, assim, ferramentas tem várias. Aí a gente precisa saber o que a pessoa realmente está vindo buscar para poder direcionar de acordo com a intenção dela. Exatamente. Não, assim, o que ele falou é exatamente isso, né? Só para quem chegou agora, é que a massagem tântrica, depois que a gente chega na educação sexual somática, ela vira uma ferramenta. Ela deixa de ser o principal, ela acaba virando uma ferramenta. E aí pode ser uma massagem tântrica tradicional, né? Como a gente aprendeu em uma escola que a gente estudou junto, pode ser uma massagem taoísta, pode ser uma tântrica dançante, e aí a gente vai inserindo elementos de acordo com o que a pessoa precisa, né? Ou do que a pessoa quer. Mas tudo, como o Otávio falou, é a intenção. Né? A pessoa chega e fala, a minha intenção é essa, eu quero resolver esse problema, eu quero aprender isso aqui, e a gente fala, olha, eu tenho um cardápio, mais ou menos assim, eu tenho um cardápio.
que serve para você? Daqui, o que você gostaria de fazer? A gente sugere, óbvio. Eu sugiro que você faça isso, mas se a pessoa fala, eu fixei a mensagem, sim, não tá aparecendo, mas eu fixei. Ela, desculpa, porque eu fixei na outra vez que eu entrei. Vamos lá. Vou tentar fixar aqui enquanto eu falo. Mas o Tantra acaba sendo mesmo uma das ferramentas, né? E respondendo aí a outra pergunta que alguém fez, é o seguinte, gente, o sexo tântrico é uma técnica, tá? É uma coisa que, na verdade, quando eu falo uma técnica, é em relação ao que você perguntou, tá? Em relação a perguntar se pode envolver movimentos mais bruscos. Tudo vai da disposição daquele casal naquele momento, tá? Consegui fixar. Então, assim, a gente, quando dá um treinamento, a gente ensina as técnicas X, Y e Z. Agora, se a pessoa, no meio disso, quer fazer diferente, quer mudar, quer alterar, vai sempre do consentimento. Porém, o Tantra é uma prática por si só. Tanto a massagem, quanto o sexo tântrico, quanto a meditação, a respiração, seja lá o que for, é uma prática amorosa. Então, ele não, entre aspas, combinaria com uma prática agressiva, tá? Agora, eu gosto de spanking tantra. Sei lá se alguém criou um negócio desse, né? Acho que a Bárbara Carrelas deve ter o spanking tantra. Possível, Bárbara Carrelas é uma autora. Sexological Bodywork também. Ela é sexológica também? Então, Sim. Ela criou uns métodos assim, Urban Tantra, uns negócios mais pesados, né? Mas, enfim, é o que a gente sente, porque o Tantra é uma coisa com amorosidade, com carinho. Aí eu não me vejo batendo em alguém, trabalhando lá BDSM com Tantra. Eu acho que não combina. Agora, se o casal ali gosta disso, acha que funciona, que cria mais conexão, que é legal, cai dentro. Porque a melhor coisa que eu aprendi, a melhor não, mas uma das principais o Tantra não tem o tem que. Eu não tenho que nada. Né? A gente não tem que nada. Eu tenho que ser feliz. E ainda assim eu tenho que ser feliz se eu quiser. Se eu não quiser, eu posso ficar aqui sentada no meio-fio, me lamentando, né? Vou virar uma chata de galó ninguém atura, mas a opção é minha, é a minha liberdade. Sim, que nem a gente fala, sensorial, matriarcal e desrepressor. Então, quer dizer, ele não vai ter dogmas, regras, é desrepressor. Exatamente. Tudo de acordo com os consentimentos é válido. É isso aí. O consentimento foi uma coisa muito legal que a gente trouxe do Sexological Bodywork, né? Que as pessoas não têm noção. Eu também não tinha noção dessa questão do consentimento tão profundamente, até que alguém me jogasse na cara, né? Vou dar um exemplo para vocês. Tipo, eu já vi posts assim, eu não estou condenando, gente, eu estou exemplificando, né? Você tá lá transando com seu parceiro, com a sua parceira. Isso acontece muito com as mulheres, muito. Mulher é a vítima em quase tudo, lamentavelmente. Aí o cara chega e fala, não vou parar até você gozar. Tem gente que acha o máximo. Uau, maneiro, Isso foi um problema num grupo de discussão que eu tive uns meses atrás. E aí, só que não é assim que funciona. Não é só vou parar quando você gozar. Eu vou parar quando você disser para eu parar. Quando você disser eu não quero mais, tendo gozado, não gozado, não interessa. Quando eu disser para, é para. Sim é sim, não é não, talvez é não. Não sei é não. Então, a gente ainda não tem ideia dessa questão do consentimento. Que quando a mulher ou o homem fala para, é para parar. Não é, eu sei que você quer mais. Eu sei que você está gostando. Não sabe nada. Você está abusando daquela pessoa e possivelmente causando, inclusive, um trauma. Que depois é a gente que vai tratar. Olha. E como tem? É o que mais tem, gente. É o que mais tem. Nossa, só dando mais um exemplo desses para vocês, gente, não façam isso. Não façam isso, tá? É só um exemplo. Casal tá lá na relação, beleza. Aí o cara tira o pênis da vagina e quer colocar no ânus da mulher. Sem consentimento. Ainda fala assim, errei! Gente, não errou, não! Não
errou, não. Pelo amor de Deus, não errou nada. Entendeu? Não errou. Simplesmente ele fez porque ele quis. Né? Ele achou que a mulher é um objeto lá do prazer dele, né? E ele fez o que ele quis. Aí a mulher fala, pô, eu não gosto. Ele, você gosta, eu sei que você adora. Ninguém fez ainda com jeitinho com você. Aí muitas vezes a mulher cede, fica, isso se torna um abuso, se torna um trauma, ela passa a odiar sexo anal na vida dela, entendeu? E os relacionamentos dela ficam péssimos por conta disso. Entende? Isso é consentimento, gente. É só fazer o que o outro diz. Ok, expresso, né? Sim. Então, e uma das coisas que eu percebo, né, que eu atendo muito, assim, aqui no meu espaço, é a questão, principalmente, os homens que vêm com essa intenção realmente de trabalhar a questão da ejaculação. Porque muitos, assim, eu acho que talvez a disfunção mais frequente é a ejaculação precoce. E para realmente a pessoa poder entrar nesse espaço, né, de poder ter uma relação tântrica e tudo mais, o homem ele precisa dar conta de estar sustentando essa energia. Porque o que acontece? Enquanto a mulher, digamos, ela pode ter vários orgasmos que ela não entra no período refratário, o homem não. Ele ejaculou, ele entra no período refratário em que ele vai perder a ereção e vai precisar de um tempo até poder novamente ter uma nova ereção e se excitar. E, digamos, quando o homem é mais jovem, às vezes adolescente, 20 e poucos anos, às vezes depois de 5 minutos, 10 minutos, consegue ter uma nova ereção e dar, digamos, a segunda, quem sabe até dar a terceira, como muitos falam. Mas conforme o homem vai envelhecendo, às vezes, digamos, um homem de 60 anos, 70 anos, às vezes teve uma ejaculação, ele vai conseguir ter uma ereção depois de 2 dias. Porque o corpo já não tem mais toda aquela questão da testosterona, já não tem a mesma energia e vitalidade. Então eu vejo que um dos conhecimentos mais importantes é essa questão do homem aprender realmente como ter o que nós chamamos de orgasmos secos, né? Que é esse orgasmo que acontece sem a ejaculação. Para que o homem, digamos, possa continuar na relação, tendo prazer e sustentando, digamos, a parceira para que ela alcance cada vez estados mais e mais elevados de prazer. Daí. Isso aí. E depois que o homem aprende isso, nossa, é maravilhoso. E eu falo isso não é só por conta de ejaculação, não. O prazer dele fica incrível. Gente, é muito legal. Só responder uma pergunta, que uma pessoa não consegue se concentrar no prazer da parceira direito, né? Porque a parceira não se expressa. Bom, é claro que a gente teria que fazer uma anamnese, teria que entender, né, com muito mais profundidade o caso. Mas falando de forma rasa e rápida, acredito que seja uma questão de medo e de confiança. Tá? Pode acontecer da pessoa não se sentir segura, não só com você, não. A pessoa não se sente segura no próprio corpo. Ela pode estar com algum problema com ela mesma e não necessariamente com você, com o parceiro. E isso vai refletir na relação sexual. Isso é claro. Quer dizer, claro pra gente, né? Desculpa. Mas, assim, a pessoa ela tem que se sentir confortável no corpo. Enquanto isso não acontece, a pessoa dificilmente se entrega, tá? Nossa. Né, Otávio? Você tem mais alguma coisa para concentrar em relação a isso? Não, acho que é isso mesmo que você comentou. Tá. Então, eu vi que chegou uma pergunta aqui, Isso. que a pessoa perguntou, poderia descrever mais ou menos o que é o orgasmo seco? Então, uma coisa que eu sempre tento falar, né, para os homens, assim, é que orgasmo e ejaculação são processos diferentes. Geralmente, eles acontecem meio que ao mesmo tempo, mas o homem pode ter, digamos, uma ejaculação sem ter orgasmo e o orgasmo sem ter uma ejaculação, que é o que nós chamamos de orgasmo seco. E eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma mulher que eu fui atender, e a reclamação dela era a seguinte: o meu parceiro sempre goza e eu não. Eu falei, opa, não é bem assim. O seu parceiro sempre ejacula, mas isso não quer dizer que ele teve um orgasmo, porque a queixa dela era que ele tinha ejaculação precoce. Eu falei, olha, isso daí para ele não é prazeroso. Muitas vezes ele vai lá, faz a penetração, se movimenta, sei lá, 1, 2, 3 vezes e já ejacula.
ele fica super mal depois disso. Aquilo lá não é prazeroso para ele. Ele não teve um orgasmo, um estado de êxtase. E daí ela olhou para mim e falou, nossa, eu não sabia disso. Falei, pois é, ejaculação é uma coisa e o orgasmo é outra. E o que eu sempre tento explicar, digamos, para o homem, é que ele precisa aprender realmente a trabalhar com essa questão do sistema nervoso autônomo, né? Que eu sempre falo que tem aqui o, digamos, sistema nervoso simpático e o parasimpático. E o simpático seria o quê? O sistema nervoso de luta e fuga, que acelera batimento cardíaco, que a pessoa está em perigo, eu preciso correr, preciso fugir, e é o que faz com que a ejaculação aconteça. Já o parasimpático, é esse aqui do lado, que está muito relacionado com o nervo vago, né, que a gente aprende muito no Sexological Bodywork, é realmente o de repouso, de relaxamento. Então, quando o homem consegue se manter com o sistema nervoso parasimpático ativado, relaxado, tranquilo, sem estresse, sem ansiedade, ele consegue estar na relação o tempo que ele desejar, e é nesse sistema nervoso que o orgasmo acontece. Quando ele está completamente relaxado, entregue, daí vem essa onda pelo corpo e não acontece a ejaculação. A pessoa continua com a ereção e pode ter 1, 2, 3, quantos quiser numa relação. Exatamente. É o que eu falo, que a ejaculação precoce, né, a ejaculação inesperada, ela é um a ejaculação, na verdade, ela é um reflexo fisiológico, né? E a ejaculação inesperada é simplesmente é como se você espirrasse, você não tem controle sobre isso. Tanto que o cara fala, eu já vi, gozei. Tipo, como assim gozei? Não, ele não goza, ele ejacula. Aí fala assim, tô molhado. E acho que aconteceu alguma coisa. Porque ele não tem a sensação, ele só tem o reflexo do corpo. E aí, quando o cara descobre que ele... Olha, eu vou falar um negócio pra vocês. Mulher é incrível tendo orgasmo. Olha, uma das coisas mais bonitas que eu já vi, que eu já proporcionei, foi orgasmos para mulheres. Eu sou terapeuta, não tenho o menor problema em falar isso, não tenho... Não é... Cara, é lindo, dá vontade de chorar. Agora, quando o homem tem um orgasmo seco, que ele não esperava, que ele não conhecia, olha, juro, eu chorei na primeira vez que isso aconteceu com um cliente meu. Ele falou assim, eu tô sentindo um negócio muito estranho. Aí, no primeiro momento eu falei, mas o que? Eu sei lá, né? Eu falei, o que houve? Tá entrando em catarse? O que tá acontecendo? Eu não sei. Ai, é muito bom, eu não sei explicar, é muito bom, muito bom. Ele ficou com o olho cheio d'água. Eu falei, então respira, beleza. Aí quando demorou assim, sei lá, eu não sei tempo, foi rápido, mas parecia que tinha demorado uma eternidade, assim, sei lá, de 3, 5 segundos, a sensação é que tinha sido um ano, né? E aí ele falou, nossa, mas eu nunca senti isso. O que que é? Aí eu falei, você muito provavelmente, lembra lá da nossa primeira sessão, que eu te contei, você provavelmente teve um orgasmo seco. Eu não sabia que eu podia. Eu falei, todo mundo pode, né? Todo homem pode, desde que ele prepare o corpo, de que ele pratique, de que faça os movimentos certos, enfim, desde que faça toda a prática que a gente tem feito aqui nas sessões. Até pode acontecer de um cara sem prática nenhuma, sem nenhum conhecimento, conseguir. Não estou dizendo que é impossível, né? Mas a gente sabe que você não vai conseguir ter um corpo saradão, né? Se você não for para academia e puxar ferro. Sim. Isso não tem como, né? Você não vai, pronto, agora eu sou como é que é? A Gleisilane? Gleiciane, sei lá. Aquela mulher lá do cantor. Acho que é a Graciane. É, isso mesmo. Né? Ninguém vai ficar igual a ela da noite pro dia. Vou dormir, acordei, nossa, tô parecendo um Robocop. Não vai. Então, uma coisa que eu tento orientar muito para os homens, de uma forma que fica muito fácil de entender essa diferença entre o orgasmo e a ejaculação, é que eu falo que realmente a ejaculação vem através da tensão e o orgasmo através do relaxamento. E a forma que eu exemplifico isso é falando para a pessoa imaginar, digamos, um arqueiro com um arco e uma flecha na mão. Então tá ali, vamos imaginar que o arco com a corda seria o pênis e a flecha seria a ejaculação, o sêmen. Então o homem vai ali, começa a se movimentar, tem os estímulos e vai, carícia, penetração, vai. E essa corda vai ficando tensionada.
e vai tensionando, e mais excitação, mais estímulo, vai. E conforme vai ficando tensionada, digamos, esse arco, o pênis, ele já não está mais dando conta de sustentar essa energia. E se o homem continuar, chega um ponto em que essa corda vai escapar e a ejaculação acontece. E o que eu oriento as pessoas que eu atendo, né, os homens que eu atendo, é que quando ele perceber que ele está chegando nesse ponto, que essa tensão está se tornando insustentável, que ele já não está dando mais conta de sustentar essa força, ele vai fazer o quê? Ele vai inspirar profundamente, soltar o som e relaxar o corpo inteiro. No que o homem faz esse relaxamento, às vezes ele está num ponto assim, com uma estação muito alta, às vezes talvez bem próximo assim do ponto sem retorno, muitas vezes quando ele relaxa e solta, essa onda orgástica que está no genital, essa energia, ao invés dela ir para fora, ela vai para dentro. E parece que é como se viesse uma onda de energia pelo corpo, que o corpo vibra inteiro. Uma vez que eu tive essa experiência, foi realmente impressionante, assim, porque eu pulava assim na cama, meu corpo chicoteava, eu não conseguia controlar. Foi muito assim, uma sensação de muito prazer. Não tem como explicar. Novamente, aquela experiência que é só vivendo. Mas realmente, Só assim, vivendo. o que eu senti foi isso. Eu estava nesse momento de muita excitação, e daí eu pedi para minha parceira parar um pouco, daí eu respirei, soltei, e ela estava por cima, e ela pegou com as mãos, espalhou a energia no meu peitoral e abriu, e nisso eu comecei a e pular na cama ali, que eu não conseguia parar mais. Foi muito intensa essa experiência. São coisas assim que eu tava falando, lamento, tá? A gente não pode, né, fazer nada, a não ser que vocês queiram passar por uma terapia com a gente, um curso, alguma coisa, mas cada um tem seu processo. E realmente é incrível. Para o homem, o orgasmo seco é uma coisa incrível, e para a mulher chegar no ponto de ter esse êxtase de expansão de consciência, porque o orgasmo seco ele também pode vir acompanhado dessa expansão de consciência, né? Pode ser só uma sensação local, ok? E também essa expansão. Então, algumas escolas chamam de experiência oceânica. Cara, é incrível, é incrível. Quando aconteceu um negócio parecido comigo, obviamente que não foi uma ejaculação seca, né, gente? Eu vi, gente, não foi sacanagem, eu vi o Ding, que é, né, a energia no tal, né, que é a energia sexual no taoísmo, eu vi o Ding rodando fora do meu corpo, entendeu? Nossa! Sério, eu vi. E detalhe, a pessoa que estava comigo falou, o que você está vendo? Porque eu vi, cara, era uma energia dourada e que ela ficava em círculos assim pelo corpo. E eu não conseguia. Não dá para explicar, gente. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Né? E a metáfora que eu uso é a seguinte: é quando o universo canta para você. Entendeu? Porque nossa, legal. porque foi o canto do universo para mim naquele momento. Durou 2 segundos, durou 2 minutos, não sei. Mas foi uma coisa assim anormal, né? Anormal dentro do que a gente tem na nossa vida diária, né? No relacionamento sexual comum, né? Tem uma pergunta, o corpo treme em ondas, você treme, você tem espasmos, você pode chorar, você pode rir, você pode gargalhar, você pode se contorcer, você pode se pendurar no lustre. Deixa aí, né? Então, fazer terapia tântrica à distância não dá. Tem como fazer, digamos, às vezes é como se fosse orientar a pessoa, né, na prática de um autotoque. Porque assim, eu vejo que muito assim, nesses homens que atendo, pessoas que eu atendo, a gente meio que passa tarefa de casa para a pessoa. Porque, por exemplo, muitos dos homens que chegam com a queixa da ejaculação precoce, a grande maioria eu percebo que essa ejaculação ela acontece por causa de um condicionamento que o homem foi desenvolvendo ao longo de muitos anos. Eu até falo que é mais ou menos que nem aquele filme, quem assistiu do Adam Sandler, o Clique, né, do controle remoto,
que esse controle vai salvando as preferências e vai entrando no automático. Então, digamos, o homem lá na adolescência dele, sei lá, com 12, 13 anos, começou a se masturbar, tinha medo de ser pego, alguém ia me ver, tudo, ia lá rapidinho, tinha uma ejaculação e ok. E digamos que ele foi ter a primeira relação dele, sei lá, com 19 anos. Então, dos 12 anos até os 19, ele se treinou para ejacular rápido. Daí, na hora que ele chega ali com a parceira, tudo, e vai acontecer uma ejaculação rápida, porque aquele condicionamento ficou gravado nesse corpo. Então, para muitas pessoas, realmente, a gente passa a tarefa de casa para a pessoa, ok, você vai se masturbar, digamos, por 45 minutos, ok, metade desse tempo você vai tocar todo o seu corpo e não vai tocar os genitais. Só depois, digamos, de 20 e poucos minutos é que você vai levar a mão nos seus genitais. Para realmente abrir caminhos no corpo, para a energia ter para onde fluir. Sim. Senão só fica no genital, ela não consegue sair de lá. Sim, exatamente. Porque quando ela perguntou, a terapia dá para fazer à distância? A terapia, efetivamente, a gente não consegue fazer porque é uma coisa sensorial. Então, a gente tem que ir lá tocar na pessoa. Mas eu, por exemplo, eu tenho uma turma de masturbação tântrica para mulheres. Então, eu ensino a fazer até a Carol está falando, o autotoque amoroso, erótico, amoroso, tântrico. Eu ensino os movimentos para você fazer em si mesma, né? E hoje, não por acaso, eu trouxe o Otávio aqui para falar para você, estou lançando também o curso de masturbação tântrica, o autotoque erótico, amoroso, tântrico para homens, que é o Pica das Galáxias. Exatamente. Tem o Pepeca das Galáxias, agora tem o Pica das Galáxias. Por quê? Eu decidi fazer isso? Primeiro, porque é uma necessidade, né? As pessoas sofrem de falta de autoconhecimento, né? Especialmente os homens. Os homens têm um problema muito sério. Como o Otávio acabou de falar, ele treinou o corpo dele para se masturbar desde os 12 anos. O que ele faz? Ele se sacode, parece milkshake, né? Fica lá sacudindo. É só genital, ele esquece que ele tem o resto do corpo. Um cara de 1,80 m, ele só tem um pênis de 13 centímetros, mais nada. Não tem outra parte, não tem nada. Então, fica preso, né? Fica condicionado àquele prazer igual. E o que a gente está vendo, sobretudo nessa quarentena, nas enquetes que eu faço e tudo? As pessoas, no geral, sofrem de falta de autoconhecimento. Não é porque é homem, não é porque é mulher, mas os homens, sobretudo. O que a gente ensina? Meditação. O que a gente ensina? Conexão do seu coração com o seu genital, porque não são coisas distintas. Ninguém tira o genital para passear na rua, né? Ou tira o coração para deixar em casa porque eu não quero gostar de ninguém se eu encontrar na rua. Ninguém faz isso. E a gente foi ensinado desde sempre a desconectar, né? Não, sexo é feio, é pecado. Se você se masturbar, vai nascer pelo na sua mão, espinha no seu rosto, você vai para o inferno. Só o que vai acontecer na sua vida, mas certamente é alguma coisa horrível que vai acontecer, né? E aí a pessoa faz exatamente o que o Otávio falou, fica ali naquela coisinha ali pequena. Ela não sabe que até a própria masturbação, o yoga orgástica, pode ser incrível. Incrível. Você pode se fazer o autotoque e obter sensações maravilhosas no seu próprio corpo, desde que você se disponha a fazer, desde que você realmente queira fazer. Sair desse lugar comum do milkshake, eu não gosto de usar esse termo, mas ele é muito autoexplicativo, né? Para conseguir, inclusive, se você fizer tudo bonitinho, né? Se você praticar, for um aluno disciplinado, você pode até conseguir ter orgasmos secos. Porque é muito mais fácil, inclusive, para o homem, essa questão da masturbação, desse autotoque, porque o pênis, ele está ali, né, exposto. Então, ele consegue ver, ele consegue se tocar, ele, né, muito rápido. A mulher não, a mulher tem que botar um espelho, aí tem que entender lá para ver o que tem dentro, né? Ih, tem isso aqui, menina, eu nunca tinha olhado aqui embaixo, que legal, tem esse botão aqui, para que será que serve? Infelizmente, tem muita mulher que é assim. Então, gente, aproveitando aqui o Otávio, estou lançando o Pica das Galáxias. São 5 aulas, tá? São 4 aulas maravilhosas, mais uma aula bônus. Quem quiser saber mais, me chama no direct ou chama a Carol 8bits, que é a minha produtora, que eu conto para vocês. E assim,
Não, não acabou não, tá, gente? Só vai acabar quando o Instagram botar o contador aqui. Que ele vai botar ali, ó, vou derrubar você. Aí tudo bem. Fora isso, não, não acabou, tá? Eu quero ouvir Então, uma mais outra coisa que eu detalhes porque queria. eu amei. Então, uma outra coisa que eu queria incluir é que a questão também que, principalmente essa nova geração, né, de homens que estão vindo, eu percebo assim, eu estou agora com 35 anos, fazer 36 esse ano. E o que que acontece assim? A gente, vamos dizer, no começo da nossa adolescência, não tinha uma internet que nem tem hoje, mas hoje em dia, por exemplo, já tem crianças, meninos de 7, 8, 9, 10 anos já assistindo pornografia no celular. Porque a mãe, digamos, por questão de segurança, eu preciso saber onde meu filho está, vou dar um celular na mão dele. Seu filho tem um celular na mão, ele tem acesso ao mundo. E os meninos mesmo vão trocando vídeos, olha, tal primo mandou para mim esse vídeo, já manda para um amiguinho, para um coleguinha. Agora imagina um menino de 7, 8, 9 anos que nem começou, nem entrou na puberdade ainda, já começa a assistir esse conteúdo, ver aqueles atores, aquela forma de ter uma relação sexual britadeira, aqueles atores com pênis enormes, daí ele chega e já vai olhando para si mesmo, opa, tem alguma coisa errada comigo, eu tenho um pênis muito pequeno e tudo mais, e vão gerando muitas neuroses. E existem até mesmo casos de homens com essa questão de compulsão de assistir pornografia, que a pessoa vara a madrugada, por exemplo, da meia-noite até umas 4 da manhã, assistindo um vídeo atrás do outro e se masturbando sentado na frente de um computador. E daí esse trabalho do sexológico é mais saudável para que ele realmente aprenda a se conectar com o próprio corpo, não fique só na mente, na fantasia. Isso aí, com esse estímulo externo, que, nossa, a pornografia é um negócio uau, né? E, cara, todo mundo basicamente cresceu vendo pornografia. Quando você cresce, né? Aí você vai transar com alguém e você fala, mas não foi daquele jeito, não tava assim, né? Hoje mesmo um cliente me perguntou no grupo de close friends que eu tenho, não, mas e a ejaculação feminina? Aí eu expliquei para ele em linhas gerais o que era e tal. E eu falei, cara, isso é só mais uma cobrança para as mulheres, né? Porque os caras veem o filme pornô, acham que toda mulher vai quando tiver um orgasmo, ela vai se transformar num chafariz, né? E aí, cara, isso não procede, não procede e não tem a ver com o prazer. Mas o cara fica ali, não, porque aí eu fiz a minha mulher gozar e ela ejaculou, aí, nossa, ela ejaculou 5 litros. Aí você fala, aham, tá, ok. Então E é como só estava a mais. conexão de vocês? Que conexão! Não. Que conexão? Você o que é isso? Conexão para ele é tomada, né? Sei lá, tem que conectar alguma coisa na tomada, só pode ser, né? Aí tem uma pergunta aqui: casal pode revezar ao autotoque? Fica assim, sentado, olhando, reverenciando. É muito lindo. Sim, é muito lindo, é maravilhoso. Inclusive, a gente também ensina, já estou colocando o Otávio na roda, a gente ensina o sexo tântrico para casais à distância, porque aí fica muito mais fácil, porque vocês têm um parceiro para treinar, né? Então a Então, gente demonstra, ensina. então, a gente no começo estava falando sobre aquela questão, por exemplo, do coaching de masturbação, e uma Isso. prática que eu passo assim para os casais, às vezes, é de observar o outro se dando prazer. Então, digamos, o casal tira um tempo, um dia que estiver bem tranquilo, e digamos, quem quer começar fazendo? Você ou eu? Daí, digamos, você vai se sentar ali próximo da cama, tudo, e observar o seu parceiro dando prazer para ele mesmo, ou então depois a sua parceira, como ela se toca. Só que é importante que essa prática não seja uma performance. Você não está fazendo uma performance, um show para aquela pessoa que está sentada. É como se você esquecesse que aquela pessoa estivesse ali e não, eu vou ver, eu vou me dar prazer como se ninguém tivesse me olhando. E isso para o casal é muito interessante, porque a gente vai observando e vai vendo, nossa, olha que legal esse toque que a pessoa está fazendo nela mesma. Nossa, eu nunca fiz isso. Eu acho que a próxima vez que a gente estiver junto, eu vou fazer isso. Nossa, eu não sabia que ele gostava de se tocar desse jeito. Eu acho que eu vou. E você aprende muito observando a outra Sim. pessoa.
Demais. E para a pessoa que está se tocando, mesmo ela sabendo que tem uma pessoa ali, né, que é um parceiro e tal, é uma grande quebra de vergonha. Porque muita sim, gente tem vergonha do próprio parceiro. Né? Mulher, hum. então, uma coisa de louco. Não, eu só transo de luz apagada. Eu só transo de camisola. Eu só transo de burca. Eu só transo de escafandro. Aí você fala, tá, ok. Mas enquanto você ficar presa ou preso nessa vergonha, né, nessa situação ruim, você não vai extrair o máximo do teu relacionamento, da tua relação sexual. Você vai ficar sempre condicionado àquela migalhazinha, aquele pouquinho, né, aquela coisinha, e pode ser infinitamente maior e melhor. Gente, sexo é vida, né? Vamos parodiar Sim. eu. Então, uma outra Vamos coisa que lá. eu achei bem interessante que me veio à mente agora, que também às vezes para o homem, muitos homens têm vergonha de serem olhados pelas suas parceiras quando eles estão com o pênis flácido. Tem que estar sempre ali ereto, aquela ereção no máximo e tudo mais. E existem, vamos dizer, muitas vezes no alto toque, homens que às vezes têm dificuldade, às vezes que não conseguem ter ereção, ou então a parceira está fazendo alguma coisa, a pessoa já fica toda encanada porque não está tendo ereção, daí que ela não acontece mesmo. E, por exemplo, nas técnicas que a gente trabalha com a terapia tântrica, a educação sexual somática, existem toques que são feitos com o pênis flácido e muitas vezes eles são mais prazerosos do que se a pessoa tivesse com uma ereção, porque as terminações nervosas continuam as mesmas. Então, mesmo homens que, digamos que fizeram a remoção da próstata, que às vezes já não conseguem mais ter ereção, a pessoa continua tendo prazer e continua tendo orgasmo. Que a Com ereção não é certeza. sinônimo de prazer. Não, de forma alguma, de jeito nenhum. Inclusive, eu já contei esse caso aqui para quem me acompanha, não me lembro quando foi, que eu tive um cliente que foi a coisa mais fofa do mundo. Era um senhorzinho já com seus 74, 75 anos, e ele não tinha próstata há não sei quantos anos, 12, 15, muito tempo. E aí um dia falaram para ele da terapia tântrica. Aí ele me achou e tal, não, tipo, vou ver o que acontece, né? E Uhum. foi incrível, porque lá pela terceira ou quarta sessão, na primeira já foi ótimo, ele sente prazer, ele gostou, mas lá pela terceira ou quarta, se não me engano, já faz tempo, ele teve orgasmos secos. Uau. E aí você imagina, gente, é só uma forma carinhosa de falar, tá? Um velhinho, porque ele era um velhinho mesmo, fofinho, parecia um avô, né? E certamente ele era avô de alguém, chorando, ele chorava porque ele falou: eu achei que eu estava morto, que eu nunca mais ia sentir Hum, prazer na minha vida. Porque a esposa dele, uma outra senhora, dizia para ele: ah, tudo bem, ela já também na casa dos 70, para ela transar não estava tudo certo. Ou pelo menos ela dizia isso para hum, ele. Né? Mas ele não, ele queria sentir o prazer. E ele ficou enlouquecido. Na última sessão, ele me levou os exames dele, que ele falou: olha, me disseram, inclusive, que massagem tântrica aumentava a testosterona. Eu achava que era mentira. Aí opa. ele me levou os exames dele. E realmente aumenta a testosterona. E o mais legal, gente, o mais legal de tudo é que esse cliente é médico. Ele não é uma Opa. pessoa leiga, ele é um médico, exatamente, ele é oftalmologista. E aí ele falou: se eu não, eu como médico, eu estava cético, eu falei: isso é mentira, isso não procede. E aí, quando ele me levou, que eu não sabia que ele era médico, né? Aí ele falou: sou Hum, aposentado, tá? Não, aposentado não, como é que é? Eu sou empresário. Ele tem um negócio lá com os filhos, lá, sei hum. lá. E aí, quando ele falou: sou médico, eu falei: uau, né? Isso é muito bom. E esse cliente eu nunca mais esqueci, porque foi lindo. A pessoa acha, o homem acha que quando ele não tem ereção, ele morre. Não tem Sim. ereção, morri. Acabou. Vou me jogar na cova porque agora eu morri. Né? E, pô, nada a Então, ver, nada a ver. uma das coisas também que você trouxe essa questão da testosterona, né? Que às vezes vem muitos homens com a questão da falta de desejo, né? E uma das, vamos dizer, tarefas de casa que eu passo para a pessoa é a automassagem nos testículos, né? Porque, vamos dizer, para a mulher, eu geralmente passo, ó, você está com falta de desejo, ó, vai lá fazer uma aula de dança do ventre, movimenta, porque esses movimentos pélvicos, né, vão massageando os ovários e vão liberando os hormônios. No homem é muito mais fácil, porque o testículo está ali exposto.
Então, realmente, às vezes, esse exercício do homem, vamos dizer, por pelo menos 5 minutos, ou que seja 10 minutos, fazer movimentos circulares em cada um dos testículos, pode geralmente segurar com os dedos por baixo e fazer círculos no sentido horário, sentido anti-horário. Dá para fazer, vamos dizer, anelamento, a pessoa fazer como se fosse um tamborilar no testículo, para ir aumentando a produção da testosterona. E muitos homens começam a fazer isso, já às vezes na segunda semana a libido já voltou ao normal. Só de fazer, vamos dizer, uma semana de automassagem nos testículos, a libido já volta ao normal. Nossa, Otávio, que incrível! Você veio todo preparado, né? E a gente nem combinou, né? O Otávio veio Nem aqui combinamos. com gráfico, né? Desenho. Que linda! Linda, né? Então, pô, cara, amei, obrigada. Vamos fazer mais lives, vamos combinar mais vezes. Não, gente, tá incrível. Fora aqui os relatos que eu tô lendo aqui, né? Alguma pessoa falou aqui, gente. Minha mente está se abrindo durante essa live. Obrigada, Otávio e Paula, por esses esclarecimentos. Gente, vou contar uma coisa que vocês não sabem, tá? Vocês não sabem. Eu, Otávio, os sexólogos, somáticos e os terapeutas, a gente paga boleto, né? A gente gosta de viver bem, de viajar, de ter conforto, igual a todo mundo, né? Não somos diferentes de ninguém nesse aspecto. Porém, trabalhar com isso requer uma vontade, um amor, uma entrega que não é qualquer pessoa que tem. Não estou dizendo, obviamente, que somos pessoas especiais, não é isso. Mas é muito diferente de você, sei lá, enfim, ter uma outra profissão qualquer. É como ser um professor. Na verdade, nós somos professores, somos educadores sexuais, né? Sim. Então, é um sacerdócio. É um sacerdócio. Então, a gente precisa de dinheiro, óbvio, ninguém vive de ar, né? A escola da minha filha não trabalha aqui na troca de terapia, né? Mas é um amor enorme que nos move. É uma vontade de mudar a vida das pessoas. E quando falo a vida, não é só a vida sexual, é a vida como um todo, a vida sexual também. Mas é tudo que muda, é tudo que fica diferente. É como se você colocasse óculos coloridos depois que você passa por um processo com um terapeuta sério, um terapeuta que realmente está a fim de te ajudar, né? Sim, gente, realmente a gente atendeu uma pessoa que chega para nós com uma crise no casamento. Ó, meu casamento está acabando porque eu tenho ejaculação precoce, a minha esposa vai me largar. E a pessoa vai lá, se reeduca e depois manda uma mensagem para você falando: nossa, obrigado, nossa vida se transformou, nós estamos apaixonados novamente. Não tem preço que pague esse trabalho. Não tem. Eu até botei aí no Instagram lá o depoimento, que toda vez que alguém manda um, eu me lembro, eu boto lá. Mas como tudo que é bom, como tudo é orgasmático, dura pouco, o Instagram já chamou o contador. Né? Ele já vai derrubar a gente aqui, né? E quero agradecer muito, assim, muita gratidão pela participação do Otávio. Ele é sempre bem-vindo aqui. Vamos combinar outras lives, outros bate-papos, que no final viram bate-papos de comadre, né? Sim, com certeza. Né? Assim que é legal. E muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que estava aqui. Nós faremos outros. Quem quiser saber sobre os cursos, quem quiser, fala comigo no direct, fala com o Otávio, ele é de Curitiba, né? Não, Londrina, eu tô agora em Londrina. Pois é, Londrina, foi o que eu disse, né? E chama que ele é Pica das Galáxias. Combinado, gente? Muito obrigada. Valeu. E ó, a live vai ficar salva no YouTube, hein? Para vocês verem. Beijo, gente. Até mais. Boa noite, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.